Olá, prefiro não usar meu nome real, mas pode me chamar de Ramon. Tenho 26 anos e moro no interior de uma cidade bem pequena. Eu trabalho em um supermercado da região até o fechamento da loja, geralmente saindo entre 22 ou 23 horas da noite, e passo a maior parte do meu tempo em casa, ficando acordado até tarde, jogando à noite com meus amigos. Foi mais ou menos a mesma coisa repetidamente todos os dias desde que eu vim morar aqui. Mas há alguns meses eu estava tendo uma semana bem estressante no trabalho e não tive vontade de realmente sair com meus amigos naquela noite ou até mesmo entrar para jogar online com eles. Mas eu também não conseguia dormir. Fiquei acordado até as 2 horas da manhã, entediado assistindo ao YouTube antes de fazer uma pausa e dar uma caminhada. Eu não fazia muitas caminhadas, embora toda vez que eu fizesse, sempre achasse isso calmante e agradável, sabe? Então, não sei por que não fazia com mais frequência. Especialmente à noite, quando ninguém estava mais fora, parecia que eu tinha a cidade inteira para mim. O que nesse contexto parecia um pouco assustador, mas para mim gostava, pelo menos costumava gostar. Peguei um moletom e tranquei minha casa. Então comecei a andar, como sempre fazia. Eu não tinha planos de até onde iria, mas comecei indo pelo caminho que normalmente fazia, que saía da área das casas mais simples, digamos assim, e entrava no bairro com casas mais bonitas que pertencia a quem tinha mais dinheiro. Nenhum de nós que morava aqui tinha uma ótima visão, esteticamente dizendo. Embora todas as casas fossem bem antigas e nada de especial, todas elas tinham algo em comum. Muitos terrenos vazios e com matos muito altos. Ainda assim, trazia uma paz, sabe? Enquanto eu caminhava, parecia que a cidade inteira estava dormindo. Todas as casas estavam escuras e silenciosas, e não havia nenhum som. No primeiro momento, achei muito tranquilo, exatamente o que eu precisava para desestressar. Mas enquanto eu estava caminhando pela rua, percebi que não tinha virado, como se eu estivesse andando reto o tempo inteiro, sabe? Que trouxe até os arredores da cidade. A rua parecia ter se transformado em uma estrada mais estreita, levando a casas muito mais espalhadas, numa zona com muitas árvores que eu nunca tinha visto ali. Como nenhuma das casas tinha luzes acesas, exceto pelas luzes ocasionais das varandas, eu não conseguia nem vê-las, pois estavam bem escondidas atrás das árvores, além da escuridão e das luzes do poste da estrada. Tinha uma energia muito diferente de onde eu estava caminhando, mas eu estava interessado o suficiente para continuar. Cheguei a talvez meia milha quando de repente ouvi um grito. Era uma voz masculina e não era um grito de socorro, sabe? Como se estivesse pedindo ajuda. Parecia mais um grito para chamar a atenção de alguém. Era difícil dizer com certeza, e sem outro ruído, sua voz ecoava entre todas as árvores, quase soando como se estivesse vindo de todas as direções. Parei e olhei depois de ouvir e não vi nada. Depois de 30 segundos esperando para ver se alguém aparecia, continuei andando. Não sabia o que era, mas sabia que nunca seria capaz de descobrir ali fora. Então, simplesmente não me incomodei em tentar. Mesmo além do grito que eu ouvi, a rua pela qual eu estava andando me deu uma sensação bem desconfortável. Quanto mais eu me aprofundava, as luzes da rua pareciam ficar mais escuras e distantes. E as casas que eu podia ver pareciam muito mais antigas e deterioradas. Eu já sabia, tinha ouvido falar que havia partes da cidade que tinham poucos recursos. Eu moro aqui há um tempo considerável, mas esse lugar era totalmente diferente do lugar onde eu morava. Era como se esse lugar fosse desconexo à cidade que eu morava. Quanto mais eu olhava para tudo isso, mais comecei a pensar que era realmente uma situação de um bairro totalmente abandonado e desgasto com o tempo, o que me deixou mais desconfortável ainda, andando por lá no meio da noite. Então eu ouvi aquele grito novamente. Foi quase igual ao último, mas parecia mais próximo, e eu tinha quase certeza de que estava atrás de mim. Parei novamente e me virei. As luzes da rua mal iluminavam a estrada por onde eu vinha, e a falta de qualquer outro som me deixou realmente inquieto. Cada pequeno movimento no escuro
escuro me fazia pensar que havia alguém me observando. Eu sabia no momento que estava ficando paranoico que deveria simplesmente ir embora. Eu não sabia até onde a estrada continuava, para onde levava ou até mesmo se fazia parte da cidade onde eu morava. Então decidi que seria melhor voltar pelo mesmo caminho de onde eu vim. O único problema eram os gritos que continuavam ecoando. Mesmo assim, eu voltei. Meus olhos ficaram fixos na estrada enquanto eu caminhava rapidamente, tentando sair da área o mais rápido possível. Consegui andar alguns minutos antes de repente, ouvir o grito novamente, mas estava atrás de mim, exatamente de onde eu vinha passado minutos antes. Quem quer que fosse, devo ter passado por eles, o que significa que deviam estar escondidos dentre as árvores. Quando me virei e olhei, vi um homem na estrada. Ele estava todo vestido de preto, caminhando na minha direção. Só olhei por um segundo antes de virar e continuar apressando o passo. Algo sobre tudo isso não estava certo. Tive a sensação que se eu ficasse parado e olhasse para ele por muito tempo, algo muito ruim poderia acontecer. Virei para olhar várias vezes depois disso, e apesar de vê-lo andando em minha direção antes, todas as outras vezes que eu olhei, ele não estava lá. Me perguntei para onde ele tinha ido. Talvez ele tenha me visto e ido embora, não querendo parecer que estava me seguindo. Achei que fazia sentido considerando o tipo de área assustadora em que estávamos. O que quer que estivesse acontecendo, eu não queria ficar para descobrir. Me movi rapidamente, finalmente conseguindo sair daquela área estranha e voltar para o meu bairro. Não foi totalmente reconfortante, porém ainda sentindo aquela sensação assustadora de estar sozinho, ou talvez era a sensação de que não estava sozinho. Finalmente consegui voltar para minha casa. Não sei se aquela caminhada foi o alívio de estresse que eu esperava, mas estava feliz por estar longe daquela área assustadora e de quem estava gritando lá fora. Fui até a cozinha e peguei um pouco de água e um lanche. Depois sentei à mesa por um minuto para recuperar o fôlego. E foi aí que eu ouvi o barulho do lado de fora da porta da frente. E depois uma batida forte e repentina. Me levantei instantaneamente por instinto, sabe? E caminhei mais silenciosamente possível até a porta da frente. Primeiro eu coloquei minha orelha contra a porta para ouvir. Depois olhei para fora. Eu não tinha a luz da minha varanda acesa, então estava basicamente escuro como um breu, e tudo que eu pude ver era uma figura escura de pé lá. Depois de alguns segundos, pensei que pudesse ser a mesma pessoa que eu tinha visto por um momento durante minha caminhada. Ele me seguiu até minha casa. Peguei meu telefone e recuei enquanto eu ligava para o 190, tentando não falar muito alto. Sinceramente, eu queria que ele ficasse lá fora tempo suficiente para os policiais chegarem e assim eu obter algumas respostas, porque agora eu estava realmente começando a questionar os gritos que eu ouvi naquela floresta, naquelas árvores. O homem do lado de fora da porta bateu 5 ou 6 vezes enquanto eu estava no telefone, antes de ficar quieto. E eventualmente eu voltei à porta e olhei, e ele tinha ido embora. Quando os policiais apareceram, perguntaram algumas coisas, mas nada aconteceu. Mencionei os gritos e, embora achassem estranho, eles não se aprofundaram nisso. Acho que não dormi nada aquela noite. E embora tenha sido principalmente o fim de toda a agitação, ao longo do mês seguinte continuei acordando com batidas na porta da frente. Batidas altas e perturbadoras, mas a essa altura eu poderia descer lá e olhar, mas nunca tinha ninguém. Já faz um tempo desde a última visita, mas ainda me sinto um pouco paranoico. Eu não sei o que estava acontecendo naquela área da floresta, quem estava gritando ou o que o homem queria. Tudo o que posso dizer é que sei pelo meu instinto que eu estive perto de fazer parte de algo realmente horrível naquela noite. Sou Daniel. Quero contar algo que aconteceu comigo e com a minha namorada Amanda. Há cerca de 6 anos eu tinha uma casa em um bairro tranquilo, mas movimentado, aqui em Goiás.
Eu morava sozinho, mas minha namorada tinha o costume de ir lá em casa com frequência e dormia de vez em quando. Uma noite estávamos em casa assistindo a um filme quando bateram na porta. Era ali por volta das 21 horas e eu não estava esperando ninguém. Para ser sincero, eu não queria nem abrir a porta, mas a Amanda me convenceu a ir ver quem era. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher de meia idade parada ali sozinha. Ela parecia calma, então abri a porta, mas deixei a corrente de segurança presa. Ela sorriu gentilmente e perguntou se poderia usar meu telefone porque o carro dela havia quebrado. Era estranho porque eu não tinha ouvido nenhum tipo de carro parar, nem nada parecido. E minha casa ficava em uma rua que nesse horário era bem silencioso. Se um carro tivesse quebrado próximo, eu com certeza ouviria. Eu disse que ligaria para o reboque para ela, mas ela insistiu que precisava usar meu telefone pessoalmente. Enquanto falava, ela continuava tentando empurrar a porta. Apesar da corrente ainda estar presa, isso me deixou nervoso. Então disse firmemente que chamaria a polícia se ela não fosse embora. O sorriso dela sumiu e ela apenas ficou me olhando por alguns segundos até dar um passo para trás e sair calmamente. Achei bem estranho, esperei um minuto, fechei a porta e olhei pela janela, mas não vi ninguém, nem um carro, nenhuma pessoa. Ela simplesmente desapareceu. Cerca de uma hora depois, já deitado na cama, ouvi algo do lado de fora, passos lentos no cascalho, perto da minha janela. Amanda também ouviu e ficou assustada. Olhei pela janela, mas novamente não havia ninguém. Na manhã seguinte, encontrei marcas de pegadas no cascalho, indo e vindo da minha janela e da porta da frente. Nos dias seguintes, começaram a acontecer coisas pequenas, mas estranhas. A campainha tocava no meio da noite, mas quando eu olhava, não havia ninguém lá. Certas noites, eu achava que via alguém parado do outro lado da rua só observando minha casa. Então, uma noite, por volta das 3 da manhã, acordei com barulhos vindo do andar de baixo. Soava como se alguém estivesse andando pela sala de estar. Eu e minha namorada ficamos parados, sem falar nada. Depois de um tempo, ouvi o som da porta dos fundos abrindo e fechando. Chamei a polícia, mas quando chegaram, não encontraram nada, nem sinais de arrombamento. Depois disso, minha namorada parou de dormir lá e eu comecei a trancar tudo com um cadeado duplo e uma barra de segurança. Nunca mais eu vi aquela mulher, mas durante meses eu ainda ouvia passos do lado de fora e às vezes uma leve batida na porta, como se alguém estivesse testando para ver se eu abriria. Acabei me mudando poucos meses depois. Nunca descobri quem era aquela mulher, mas até hoje eu me pergunto o que aconteceria se eu tivesse aberto completamente a porta naquela noite. Antes de irmos para o próximo relato, convido você a dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E comente aqui embaixo o que você está achando. Era um fim de semana chuvoso, daqueles em que tudo que você quer é ficar em casa sem fazer nada. Passei o dia inteiro no sofá, ouvindo o som da chuva e me sentindo até bem por ter uma desculpa para não ser produtivo. Lá pela noite bateu uma fome, mas eu não tinha o menor ânimo para cozinhar. Então resolvi sair rapidinho para pegar uma pizza ou algo assim, só para mudar um pouco de ambiente. Eram quase 22 horas da noite e a chuva estava forte e as ruas praticamente vazias. Uns 20 minutos depois, quando voltei dirigindo para casa, algo me chamou a atenção. A luz do meu quarto, no andar de cima, estava acesa. Aquilo se destacou no meio da escuridão e da neblina. Achei estranho, já que eu sempre desligava todas as luzes antes de sair. E nem tinha ido lá em cima o dia todo. Mas como estava cansado e mais preocupado em dirigir devagar na chuva, ignorei e segui para a garagem. Quando entrei, liguei as luzes do andar de baixo e subi para ver o que tinha acontecido. Só que ao chegar no corredor, percebi que todas as luzes estavam apagadas, inclusive a do quarto que eu tinha visto acesa. Todas as portas estavam abertas e o andar inteiro estava silencioso. Na hora, um arrepio me percorreu, mas tentei me convencer de que devia ter sido só um reflexo dos faróis do carro no vidro. Voltei para a sala, sentei no sofá,
Comecei a comer enquanto via TV, tentando não pensar mais naquilo, só que toda vez que eu cochilava e acordava, sentia uma sensação horrível, como se alguém estivesse me observando. Eu olhava para trás, para o corredor escuro e nada, mas o sentimento não passava. Depois de um tempo, liguei as luzes da sala para ver se melhorava, mas só piorou. Num dos cochilos seguintes, acordei e percebi que algo se movia na parte escura que levava para as escadas. Era só uma sombra, mas parecia diferente. Levantei, fui até lá e acendi a luz do corredor. O silêncio era pesado e a chuva batendo nas janelas deixava tudo mais estranho. Resolvi subir e me preparar para dormir, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas no momento em que coloquei o pé no primeiro degrau da escada, uma luz lá em cima piscou, sozinha. Meu coração disparou, mas continuei subindo devagar. Quando cheguei ao topo da escada, vi a porta do meu armário entreaberta. Fiquei parado por um instante. Então tinha alguém lá dentro. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. A pessoa percebeu que eu a vi e fechou a porta lentamente. Fiquei paralisado. Então o homem saiu com um sorriso estranho, tentando falar comigo como se quisesse me acalmar. Era um sorriso assustador e ele parecia completamente fora de si, falando coisa com coisa. Antes que chegasse perto, eu corri escada abaixo, saí da casa e chamei a polícia do lado de fora, debaixo de chuva. Quando os policiais chegaram, encontraram a porta dos fundos arrombada, mas nada tinha sido roubado. O mais estranho era que o homem não estava molhado quando eu vi, o que só podia significar uma coisa: ele já estava dentro da minha casa o tempo todo, escondido lá em cima enquanto eu passava o dia todo embaixo. Até hoje eu não sei por que ele fez isso, nem o que queria, mas desde aquela noite, toda vez que chove e as luzes da rua se apagam, eu ainda sinto como se tivesse alguém me observando do andar de cima. Se você tem algum relato e quer compartilhar com a gente, mande para o e-mail que vai estar aqui na descrição. Os relatos serão escolhidos aleatoriamente para os próximos vídeos. Caso queira que seu relato permaneça anônimo, diga no e-mail e mude os nomes citados no relato para uma melhor leitura. O vídeo foi esse, muito obrigado e fui!